Fala pessoal, professora Letícia de Biologia na área, continuando o nosso projeto aí de resolução de questões da prova CBMER de 2022, Banca FGV. E a partir de agora, questão 24 você confere nesse vídeo. Já te adianto que é sobre o quê? Sistema nervoso, ele mesmo. Então vamos para a leitura. 64. Os organismos multicelulares são constituídos por diversos tipos de células. O esquema a seguir apresenta neurônios que exemplificam o ajuste entre forma e função que surge ao longo da evolução. A habilidade dos neurônios em receber e transmitir informações baseia-se em sua organização celular altamente especializada. No esquema acima, embora esteja abaixo aqui na questão, a especialização que permite a maior velocidade na condução do impulso nervoso em neurônios de vertebrados está indicada pelo número. Vamos lá, tem toda uma introdução ali, mas a questão de fato que você precisa saber está nessa última frase. Tá? Mas eu preciso levantar alguns pontos importantes aqui quando ele inicia falando sobre organismos multicelulares. Quem são os multicelulares, que também podem ser conhecidos como pluricelulares? São aqueles que apresentam várias células, beleza? Os que possuem uma única célula, né, que acaba sendo um organismo inteiro, uma única célula, são os unicelulares. Os demais são multi ou pluricelulares. As duas nomenclaturas estão corretas e vocês podem encontrar qualquer uma das duas maneiras na prova, por isso eu recomendo que lembrem que celulares vem de célula e que multi é a mesma coisa que pluri, beleza? Então, lá na questão, ele pergunta da especialização que permite maior velocidade na condução do impulso nervoso. Então, não basta só a gente saber o nome da estrutura, a gente tem que reconhecer pelo desenho dessa estrutura através das opções dos números indicados. Então, vamos falar um pouquinho aí dele, do sistema nervoso. O que a gente viu ali? A gente viu nessa estrutura o neurônio. O neurônio é a célula principal do sistema nervoso, vai ser responsável por conduzir os impulsos nervosos, por levar as informações, por perceber a informação no meio ambiente. E aí, o neurônio, ele é dividido em várias partes, né? Você tem o corpo celular, essa parte aqui de cima. Você tem o núcleo, onde você vai encontrar o material genético dele. Você tem o dendrito, que são as primeiras ramificações. E ali você vai ter o axônio, que é esse cordãozão esticado dele, que vai se ramificar também no final, e isso é muito importante para a condução dos impulsos também, e para as sinapses, que é a informação que uma célula vai trocar com a outra. E a gente tem essa estrutura que é a bainha de mielina, que está envolvendo o axônio. Passando por tudo isso aqui, o impulso nervoso. O que é o impulso nervoso? É uma resposta, um estímulo elétrico da nossa célula para poder levar esse impulso nervoso, a informação até outro local, até outra célula ou até um músculo que vai precisar desse impulso nervoso. A bainha de mielina é uma capa de gordura que vai envolver o nosso axônio. Ela envolve o axônio. Por quê? Por que uma capa de gordura envolve? Ela vai fazer um isolamento elétrico, né? Como se fosse uma fita isolante. Sabe quando a gente passa a fita isolante no fio para que você não aquela condutividade ela não saia naquele determinado ponto, aquela condutividade elétrica? Então, é mais ou menos isso. A bainha de mielina é uma fita isolante, só que feita de gordura, que vai impedir que a gente perca esse impulso elétrico. Mas não só isso, vai garantir com que ele chegue, você está isolando, então você está prendendo ali dentro, vai fazer com que ele chegue muito mais rápido, que gere uma resposta muito mais rápida para os nossos movimentos, para o nosso organismo no geral. Aqui a gente tem uma imagem mais ampliada, né? Um pouquinho ali da bainha de mielina envolvendo um axônio. E você sabia que a esclerose múltipla é uma doença que afeta a bainha de mielina? O que acontece? Ela é uma doença, né? A esclerose múltipla é uma doença autoimune, que são aqueles tipos de doença em que
o nosso corpo, nossas células de defesa, acabam atacando outras células do nosso corpo que são saudáveis, né? Por um erro na maquinaria genética. Então, acabam atacando a bainha de mielina. E se ataca a bainha de mielina, não é que deixa só esse processo lento, mas que gera uma série de erros na comunicação do nosso corpo, entre esses impulsos nervosos, entre uma reação. É por isso que a gente vê essa consequência que são os sintomas dessa doença. Lembrando que a esclerose ela não tem cura, mas que existem tratamentos aí que podem amenizar sim os sintomas e prolongar bastante aí a, a vida da pessoa afetada. E aí, ó, que imagem bonita acontecendo, impulso nervoso, que é essa corrente de eletricidade que está interligada, né, que está entre os neurônios interligados uns aos outros e que vai levar essa informação. Com tudo isso, já entreguei essa questão, não era difícil, ela é uma das mais simples que tem da prova de 2022, que é o quê? Onde eu falei o que permitiu uma condução em maior velocidade do impulso nervoso. Ela mesma, a bainha de mielina, e você encontra ela, olha lá, a capinha de gordura em volta do axônio. Número 5, estrutura de número 5. Então, o gabarito dessa questão é letra E, porque representa a bainha de mielina. Espero ter ajudado vocês, a gente se encontra na próxima.